Alô, galera, muito bem, estamos de volta para mais um Corte e Recorte, né? O programa, para quem não sabe, um monte de revista que eu tive, que a gente comprava na época e que eu recortava e fazia pôster, como esse quadro ali atrás. Algumas revistas sobraram, foram resistentes, né? Sobreviveram. E aí, encontrando esses recortes, a gente vai aproveitar fotos, vai aproveitar matérias, alguns textos, alguma coisa, fazer um contexto daquela época, como estava acontecendo e como eu pessoalmente vi aquela época, como senti, como eu percebi o mundo em minha volta, né? E no corte e recorte de hoje, mas antes, pedir para você dar o seu like, compartilhar, né? Se inscrever, acionar o sininho e também compartilhar com os amigos. Tá legal? Vocês estão vendo esta foto aqui, ó. Então, Metallica, né? Ainda com Cliff Burton. Maneira essa foto. Isso aqui é da revista Metal, de 1986. Eu não sei qual o número. Na verdade, eu não sei o número, mas de 1986, porque essa matéria aqui, ó, que vem atrás, que é o que interessa, pelo menos hoje, é o que nós vamos falar, essa entrevista com a banda Taurus, lançando o seu primeiro álbum, Signo de Taurus, em 1986. Então, deduzo que esta revista seja de 1986, porque foi o ano de lançamento Signo de Taurus e o Cliff Burton ainda estava vivo. Na verdade, ele vai falecer em acidente em setembro, se eu não me engano, desse mesmo ano. E a gente vai comentar sobre isso. Então, a minha entrevista é uma entrevista com a banda Taurus, com a Força do Novo, é o título da entrevista. E a banda Taurus ela surgiu mais ou menos em 1985, né, com Otávio Augusto, vocal, o Jean no baixo e os irmãos Bess, o Cláudio e o Sérgio. Cláudio guitarra e o Sérgio bateria. E é interessante porque em 1986 estava surgindo aí o Plano Cruzado, houve aquele desastre nuclear de Chernobyl, a Copa do Mundo de 1916 no México, a Argentina foi a grande vencedora, teve também a morte de Cliff Burton, a estreia de Xuxa na TV, teve a morte também de Flávio Cavalcante, ele estava fazendo o seu programa, no intervalo passou mal, foi para o hospital, ficou em coma e foi falecer 4 dias depois. Né? No cinema, você tinha aí, estourando Platoon, de Oliver Stone, com William Dafoe, Tom Berenger, Highlander, com Sean Connery e Christopher Lambert, e tinha também um outro filme que estava sendo lançado, O Nome da Rosa, também com o mesmo Sean Connery. Primeiro álbum da banda Taurus, 1986, Signo de Taurus, ela foi feito um relançamento com 20 anos, né, em 2006, se eu não me engano, e depois um CD, um DVD comemorativo em 2016, de 30 anos desse álbum. Entre as perguntas, né, feitas pela Metal, pergunta sobre a gravação do álbum, se gostaram da produção final, e eles dizem que descobriram uma técnica nova, né? Na verdade, descobrimos uma nova técnica que, fora nós e o Azul Limão, acho que ninguém mais usou no Brasil em termos de heavy metal. É uma masterização, né, uma reequalização geral, depois de tudo pronto, na fita, é feita uma outra remasterização, e que o som fica mais definido, mais pesado, né? Então ele disse assim, ainda finaliza dizendo que acha que o novo disco pode ser até o marco em termos de gravação no Brasil. Na verdade, a gravação não ficou ruim, tá? Na gravação, para a época, muito boa. As faixas da batalha final, Damien, Desordem e Regresso, Dias de Cão, Mundo e Alerta, Rebelião dos Mortos, Massacre, Império Humano, Falsos Comandos. A reportagem dessa revista do Sérgio Martorelli, ele vai mais além, ele pergunta sobre o público, a reação do público, que seria uma produção meio comercial, existia uma... Na verdade, 86, um ano depois do Rock in Rio, e essa parte merece depois um vídeo só sobre isso, com a Globo ao chamar a galera de metaleiros. Então, houve uma radicalização
para que as pessoas se diferenciassem do público metaleiro, que era o público que estava entrando aquela onda de rock só por entrar, por causa da época, né, da moda. Então, eles começaram a seguir uma linha mais radical, de um som mais pesado, diferente daqueles de heavy metal, das bandas de heavy metal que tocaram no Rock in Rio, justamente para poder se diferenciar e tentar, na verdade, expulsar, né, entre aspas, do contexto, né, do mundo em que a gente vivia, porque eu também me incluo nessa, não que eu sou um pouquinho antes do Rock in Rio, né, comecei a gostar de heavy metal, de rock, um pouco antes, alguns anos antes do Rock in Rio, mas o Rock in Rio enraizou muita coisa, muita gente passou a gostar, né, apesar dos termos, né, até que muita gente achava pejorativo da Rede Globo em chamar a galera de metaleiro. Eu sempre usei o termo heavies, né, os heavies. Eu acho que seria o termo mais correto. Mas tem gente que usa metaleiro até hoje. Então, eu vou fazer uma matéria, um programa, falando sobre essa radicalização, porque essa radicalização ajudou e muito bandas brasileiras a serem sucesso como o Sepultura. Tá ok? Mas o intuito aqui é falar sobre essa entrevista do Taurus. É um som, porra, pesado, um som muito bom. Tá? Se vocês procurarem aí, ouvirem, né? Eu lembro que assistia os shows da banda no Circo Voador, no Caverna, né? No Caverna 2, até no Caverna 3. O Caverna 3 foi lá em Madureira. Ali funcionava o Caverna 3. E eles tocaram lá, como tocavam também no Planetário, ou seja, são reduzidos, mas uns lugares já tradicionais do heavy brasileiro, do heavy carioca principalmente. E a banda Taurus sempre fez bons shows. Eles comentam aqui na entrevista que eles conseguiam botar 600 pessoas no Caverna, né? O Caverna 2 é ali atrás do Canecão. Tinha tem um colégio ali, não sei, e ali que funcionava, né? O fim de semana era colégio durante a semana e no fim de semana virava casa de show. Então, eles comentam aqui na entrevista que tinha gente que ia lá para atrapalhar o show, né, para poder criticar, que queria uma coisa mais pesada, mais radical. Existiu uma divisão nessa época do pessoal radical e talvez por isso, tá? Por isso, muitas bandas nacionais deixaram de fazer sucesso. Tem pouquíssimas que despontaram, foi o Sepultura e também depois o Viper, né? Depois vai surgir, do Viper vai surgir o Angra. E o Taurus fazia um bom show, tá? Uma banda honesta no que ele queria ser, era um heavy metal legal, bacana, um thrash. Outra coisa interessante, falam das letras, né? E eles dizem aqui, respondem aqui na entrevista, que eles falam das letras da atualidade. E você vê, naquela época era bem comum as bandas de heavy metal trazerem à tona a questão da violência e também da Guerra Fria, do perigo atômico, do perigo nuclear, né? Pelo nome das nome das músicas, você mais ou menos tem a noção de como seriam as letras. E tem um trecho aqui que eles falam até na entrevista sobre um trecho da música Falsos Comandos que diz assim: ó, todos alegam serem inocentes, afinal de quem é a culpa? Todos falsos, falsos profetas que mandam nesse mundo com armas diversas. Bacana esse trecho. E para finalizar, a banda Taurus participou recentemente de duas coletâneas, né? Duas coletâneas que eu ajudei também. Foi Super Peso Brasil. Tá aqui, ó, Super Peso Brasil. Muito legal. Aqui tem a banda Taurus, Stress, Salário Mínimo, Centúrias e Metamorfose. Né? O Stress veio para o Rio, começou aqui no Rio a sua carreira. Metamorfose também, a banda carioca, que fez. A gente pode também falar. Eles dividiram, junto com a Dorsal Atlântica, um single, né? Na verdade não é um single, foi um LP, mas de um lado era a banda Metamorfose, do outro lado a banda Dorsal Atlântica. Esse disco raríssimo, a gente procurava, a primeira gravação que eu tive foi em fita cassete que eu comprei. Você pagava, depositava a caixa postal, mandava por caixa postal, pelo correio, o comprovante do pagamento, e eles te mandavam a fita gravada, era fita cassete. Então foi a primeira vez que eu ouvi
e também que vale a pena fazer um programa sobre isso. Então, muito bacana aqui esse Super Peso Brasil. Tá? Você tem aqui o CD e o DVD contando a história do heavy nacional. E outro trabalho também que eu ajudei, né? Tem até o nome nos créditos, é o Brasil Heavy Metal. Também muito bacana. Tá? Que vem aqui atrás. O mais profundo trabalho de pesquisa realizado no Brasil sobre a história do heavy metal nacional no período entre 80 e 89. Aqui também vem dois DVDs e vem um encartezinho, né? E daqui participam as seguintes bandas, olha só: Estresse, Santuário, Metamorfose, Cérbero, Vírus, Taurus, Salário Mínimo, Vulcano, Patrulha do Espaço, Corsos, Centúrias, Chacal, Árpia e Viper. Assisti todas essas bandas, vi show de todas elas em vários locais no Rio de Janeiro, né? Tem um Garage, que era na Praça da Bandeira também, esqueci de comentar. Então, é uma época bacana em que as bandas nacionais elas começavam aqui a fazer um trabalho um pouquinho mais profissional. Eles são perguntados sobre a apresentação do White Noise no Scala, perguntando se não é um prenúncio de que os espaços estão se abrindo. Ele diz que seria legal o Chico Recaré abrir no Canecão a banda de heavy metal, né? Hoje é tão comum nas casas de shows. E aí ele fala que quais os planos para o futuro. Ele disse que o Sérgio, crescer cada vez mais e esperar que outros grupos nacionais também cresçam. É uma saudade que a gente dá daquela época, que a gente ia assistir o show dessa galera, a gente ainda é estudante ainda, e tá aí, essa historinha desse corte e recorte de hoje, com a banda Taurus, e a gente volta no próximo programa com mais um corte e recorte, mais uma história, mais uma recordação. Tá ok? Não esquece não de dar o seu like, compartilhar, avisar os amigos e acionar o sininho aí no YouTube. Toda vez que o corte e recorte ir para o ar, você será avisado e vai poder curtir com a gente. Grande abraço, obrigado. Até a próxima. Saúde e paz para toda a família. Rock Plus, Web